E aí, tudo certo? Hoje eu vou trabalhar um pouquinho sobre como foi se formando então os estados europeus e sobre a Guerra dos 100 Anos, né, que vai marcar uma fase que vai levar ao fim do que a gente chama de Idade Média. E não tem como entender esse conteúdo de hoje sem antes dar uma olhadinha nas cruzadas. Então, se não assistiu o vídeo anterior sobre esse assunto, vai aparecer aqui em cima então o link, acessa ali, dá uma olhadinha no vídeo anterior e depois volta aqui para ver essa sequência. Mas é importante assistir esse outro vídeo também, porque lá eu falo sobre o crescimento da cidade, sobre o desenvolvimento do comércio e como isso vai influenciar o surgimento dos burgueses, né, de uma burguesia, que era aqueles que moravam naquelas cidades, que estavam ligados aos diferentes tipos de comércio e que vão começar a ter um destaque muito maior após as cruzadas. Então, com essas imagens aqui eu terminei o vídeo anterior, que era sobre o que, né, houve de consequências desse movimento das cruzadas. Uma das características foi o aumento do comércio entre o Oriente e o Ocidente, porque quando os cruzados, né, europeus foram para Jerusalém, eles acabaram tendo contato não só com os árabes muçulmanos, mas com uma infinidade de povos. Então ali eles puderam aumentar também o seu comércio com aqueles outros povos. Mas um fator muito importante para a gente entender também essas novas mudanças que eu vou comentar no vídeo de hoje é o fato ali do enfraquecimento do sistema feudal. Se não está lembrado mais de como é que era esse sistema feudal, sobre o feudalismo, daí eu vou recomendar um outro vídeo que também vai aparecer aí, como é que era esse sistema feudal, né, as características do feudalismo. Esse sistema vai começar a perder força e isso vai influenciar num aumento do poder desse outro grupo, que era a burguesia, né, ligada aos comerciantes das cidades. Lembrando, lá no sistema feudal, né, o território do que eram chamados os países na época, eles estavam divididos entre diversos senhores feudais. Né, cada um deles, dentro do seu território, tinha total autoridade. E o que isso vai interferir na questão do comércio? Qualquer burguês, aquele que vivesse numa cidade que pudesse especializar dentro de um outro feudo, ele podia fazer isso. Mas como cada feudo tinha sua própria lei, ele tinha que se adequar às regras daquele feudo. Então o que acabava acontecendo muitas vezes com esses comerciantes dentro dos feudos? Digamos que o comerciante foi lá no feudo do Conde Eric, e aí o Conde Eric exigia dele, em troca de permitir a entrada dele no feudo para negociar, tudo que ele comercializasse, 40% ele tinha que pagar para o senhor feudal. Era um imposto, né, por ele poder comercializar dentro das terras do senhor feudal. Além disso, o burguês, o comerciante, ele tinha que utilizar o tipo de moeda que era do feudo do Conde Eric, que era uma moeda específica que não necessariamente era a moeda que se usava em outros feudos. Daí, quando ele saísse dali, ele tivesse que ir para um outro feudo negociar, digamos que daí ele vá para o feudo do Marquês Kleber. Sim, eu estou usando o nome de alguns alunos que já se inscreveram no canal. Se quiser que eu use o teu nome, se inscreve no canal, que no próximo vídeo eu posso falar de ti. Te usar como exemplo. Mas assim, se ele vai lá no território do Marquês Kleber, o Marquês Kleber ele pode exigir dele uma cobrança de 60% de todo o lucro que ele tiver em cima daquilo que ele comercializou. E lá no território dele tem, além disso, tem um outro tipo de moeda que não é a mesma moeda que se usa lá no feudo do Conde Eric. O que vai acabar acontecendo? Esse burguês, esse comerciante, ele vai acabar percebendo que, negociando com diversos feudos, muitas vezes ele acabava perdendo dinheiro, acabava perdendo lucro, porque em alguns feudos valia mais negociar do que em outros, também porque essa troca de moeda de um lugar para o outro, às vezes ele acabava perdendo financeiramente. Então o burguês ele acaba percebendo que ele podia conseguir mais influência, mais poder e mais riqueza se todo esse território onde ele negociasse fosse comandado por uma única pessoa. E aí vamos lembrar como é que isso acontecia antes. Antes do território ser todo ele dividido em vários feudos, né, havia um rei com poder total dentro daquele território, e esse rei com poder total ditava as regras de todo o seu reino. Por causa depois, né, da invasão do Império Romano e daí da divisão do território em vários feudos, isso foi se perdendo. E aí o rei foi perdendo poder
na prática, né? Porque esse poder de fato acabou ficando nas mãos dos senhores feudais. O que essa burguesia que agora após cruzadas vai ganhar muito mais força vai começar a exigir? Que o poder do senhor feudal ele passe das mãos do senhor feudal de volta para as mãos do rei. Então, o fortalecimento da burguesia vai tentar tirar o poder do senhor feudal e vai tentar colocar esse poder de volta nas mãos do rei. Então, a burguesia, que era quem dava bastante com o dinheiro na época, é quem vai acabar influenciando essa volta do poder a um poder centralizado nas mãos do rei. Lembrando que dentro do feudo, muitas vezes, o dinheiro não tinha tanta função, porque eles trocavam produtos entre eles, né? O dinheiro muitas vezes era mais necessário para quem viesse comercializar de fora, que era o caso, então, desses comerciantes. Outra coisa que vai também fortalecer o poder do rei é o fato de que após as cruzadas, lembre que isso eu comentei no outro vídeo, os nobres eles estão empobrecidos, né? Porque eles perderam muito dinheiro investindo nessa viagem até Jerusalém, para a retomada de Jerusalém e tal. E também com a volta, né, depois que ele retorna, muitos dos seus servos haviam fugido para as cidades, porque as cidades estavam passando por um processo de crescimento. Então, os nobres eles estavam empobrecidos, né? Então, os nobres também precisavam do apoio do rei. Então, esse rei que acabava tendo mais um poder de direito do que um poder de fato, ou seja, ele era mais uma figura ilustrativa que representava o poder, mas ele não mandava, agora ele vai voltar a mandar com toda a força, porque os nobres precisam dele e porque a burguesia quer, né, os comerciantes querem que ele tenha poder para poder ter uma única moeda em todo o reino. Então, em vez de ele ter que negociar uma moeda com o conde Eric e uma moeda com o marquês Kleber, ele vai ter uma mesma moeda para todo o território do reino. Além disso, ele vai poder unificar os impostos. Então, se lá para o conde Eric ele pagava 40% e para o marquês Kleber ele pagava 60%, agora o rei vai unificar isso e vai dizer que o imposto para qualquer tipo de comércio dentro do feudo vai ser de 30%, de 40%, enfim, daí o rei vai poder definir isso. Então, para a burguesia, era muito mais vantagem apoiar o poder do rei do que manter o poder nas mãos de vários senhores feudais. Isso ajuda a entender também por que os nobres aceitaram, né? Porque a gente pode pensar, ok, os burgueses queriam que eles tivessem voltasse o poder maior às mãos do rei, mas os nobres não iam querer isso. Sim, mas os nobres estavam precisando também de favores do rei por causa de tudo que eles perderam com as cruzadas. Então isso faz com que a nobreza também aceite essa volta de maior poder para o rei. No vídeo passado que eu comentei sobre as cruzadas, eu falei bastante sobre a questão dos árabes muçulmanos terem dominado, né, Jerusalém. Mas eu também comentei que os árabes muçulmanos também estavam no norte da África e estavam em algumas partes da Europa. E hoje o que eu quero comentar com vocês é do fato deles estarem na Europa. Então, ó, primeiro olha aqui o globo, né? E aqui, ó, essa partezinha que está mostrando nos mapas aqui ao lado é essa partezinha da Europa aqui, onde fica hoje Portugal e Espanha. Tá? Então é esse território aqui que está aparecendo aumentado aqui nos mapas ao lado. Tá? Esse território a gente chama de Península Ibérica. Tá? É esse pedaço de terra que avança aqui para dentro do mar. Aqui a gente tem o Oceano Atlântico e aqui embaixo a gente tem o Mar Mediterrâneo, que é o mar que separa a Europa da África. Então assim, primeiro eu quero que vocês deem uma olhadinha nos mapas. Quando a gente está em sala de aula, eu peço que os alunos observem a diferença entre os 4 mapas. Vão observando o que vai mudando de um mapa para outro. Como a gente não está em sala de aula, a gente está num ambiente virtual, eu vou pedir para que vocês deem uma olhadinha. Dá um pause aí e olha o que vai mudando de um mapa para outro. Porque se vocês observarem, embora esteja em espanhol, dá para entender mais ou menos, né? Que ó, aqui diz que esse era o mapa até o século IX, então lá pelos anos 800 até o ano 900. Aqui é até o século XI, então até o ano 1100, né? Entre o ano 1001 ao ano 1100. Aqui até o século XII, então do ano 1101 até o ano 1200, e aqui até o século XIII, até chegar lá nos anos 1300. Dá um pause aí e observa o que mudou de um mapa para o outro. Pausou? Já voltou? Então tá. Olha só, observem que o primeiro mapa ele fala de um emirado.
Emirado é um território dominado por muçulmanos, tá? Assim como o Califado, que aparece aqui ao lado. Então, assim, ó, esse território aqui, em verde, todo ele estava dominado por povos muçulmanos. Aqui, no mapa seguinte, a gente tem o Califado de Córdoba, tá, dominado por também árabes muçulmanos, e observem que tem algumas setas vindo lá do alto, né, que estão avançando nesse território. Isso simboliza o período que começa a reconquista, ou seja, essa terra que os árabes muçulmanos tinham dominado na Europa, antes era de reinos europeus, que agora vão começar a tentar reconquistar esse território. Então a gente tem ali o reino de Leão, que começa a tentar reconquistar território, o reino de Castela, o reino de Navarra, o reino de Aragão e o condado catalão. Eles começam então a tentar avançar sobre as áreas dominadas pelos árabes muçulmanos. Isso aqui ainda no período anterior às cruzadas, tá? Então, quando os árabes muçulmanos tinham dominado lá Jerusalém, eles já estavam também no território europeu. Aqui no mapa seguinte, vocês podem observar que segue eles dominando territórios, tá? Eles seguem eles avançando para dentro do território que agora era o Império dos Almorávidas, mas ainda era muçulmano, tá? O nome muda, mas continua sendo dos muçulmanos, só muda a família no poder. Aqui a gente tem o território de Leão, né? O reino de Leão já está maior, o reino de Castela também já avançou, o reino de Navarra segue lá em cima, o reino de Aragão vai avançando e o condado da Catalunha também avança. E surge aqui um território novo, tá? Portugal. Vou comentar sobre isso daqui a pouco. E aqui no mapa seguinte, 1300, o que sobrou de território para os árabes muçulmanos agora ainda está dividido, porque tem o Império dos Almohadas e embaixo tem Granada. Então tem dois territórios aqui dominados pelos árabes muçulmanos. E segue aqui o avanço dos reinos europeus sobre eles. Leão, né, o reino de Leão segue avançando, o reino de Castela segue avançando, Navarra segue lá em cima, agora menorzinho ainda. O reino de Aragão segue avançando, o condado da Catalunha não tem mais. E agora temos Valência. Tá? Essa área toda aqui vai seguir avançando então sobre o território dos árabes muçulmanos. E os portugueses acabaram dominando também o território que eles passam a chamar de território de Algarve. Essas áreas então vão pouco a pouco voltando a ser áreas dominadas pelos europeus e não mais pelos povos árabes muçulmanos. Eu chamei a atenção para vocês do surgimento ali de Portugal, né? Portugal não aparecia ali no mapa anterior e passa a aparecer no mapa que diz até o século XII. Então, assim, na verdade, ao longo do século XI, o Afonso VI, que ele governava os reinos de Leão e Castela, ele acaba premiando um dos seus nobres, por causa da participação dele nessa guerra de reconquista, que é o Henrique de Borgonha. O Henrique de Borgonha recebe as terras a qual ele vai dar o nome de Condado Portucalense, o território que vai dar origem depois a Portugal. Tá? Então, Portugal era, na verdade, um feudo, tá? Doado pelo rei de Leão e de Castela. O que acontece é que daí no ano de 1139, o filho do Henrique de Borgonha, o Afonso de Henriques, ele vai romper com esse reino e ele vai proclamar essas terras que o pai dele recebeu como terras independentes, como um reino independente. Daí ele vai dar origem ao reino de Portugal. Então, antes esse território estava aqui dentro do território de Leão, né, do reino de Leão, e passa a ser um território independente, então, quando ele se separa desse reino de Leão e Castela e cria, então, um novo reino, que vai ser, então, um novo país, Portugal. Aí lá, já nos anos 1400, vai ter a formação da Espanha. Se vocês observarem esse mapa aqui, não aparece um país chamado Espanha. Nós temos ali o Reino de Portugal, nós temos a coroa, está em espanhol, tá? Não é de coronavírus, é corona de coroa, porque está em espanhol, coroa de Castela, o Reino de Castela, então, e a coroa de Aragão, o Reino de Aragão. O Reino de Navarra segue lá em cima, e aqui o Reino de Granada, o que sobrou de território dominado pelos árabes muçulmanos na Península Ibérica. Lembre que eu comentei com vocês ainda em sala de aula que uma prática muito comum da nobreza durante o sistema feudal era de que nobres se casassem, né, então de que herdeiros de tronos, herdeiros de feudos se casassem para que eles unissem pelo matrimônio os seus reinos ou os seus feudos e assim aumentassem o seu poder. O que vai acontecer aqui é que
o Fernando, que era herdeiro do trono de Aragão, vai acabar se casando com a Isabel, que era a irmã do rei de Castela. E aí os dois vão acabar, pelo casamento, unindo o reino de Castela e o reino de Aragão em um só reino. E aí vai nascer a Espanha. Tá? Então, a Espanha nasce de um casamento arranjado. Né? Lembrem que não era comum entre, né, esses membros da nobreza um casamento porque eram apaixonados, porque eles queriam muito estar um com o outro e tal, e aí por isso se casavam. Não, eles se casavam por um interesse de poder. Né? Então houve esse casamento arranjado para que os dois pudessem, unidos, formar um único reino. E aí vai nascer a Espanha. E aí é com a Espanha unificada, um território único, que eles vão conseguir derrotar de vez daí lá em 1492, que eles conseguem expulsar os árabes muçulmanos aqui do território agora de um novo país chamado Espanha. E aí tudo isso aqui vai se chamar Espanha. Mas antes da Espanha ser Espanha, houve uma grande guerra no território europeu, que depois acabou ficando conhecido como a Guerra dos 100 Anos. Observem ali que a imagem mostra, né, uma série de cavaleiros medievais lutando entre eles. Então era uma guerra que envolvia interesses de nobreza. Tá? Nobreza da onde? Esses nobres que participaram então da Guerra dos 100 Anos eram nobres defendendo os interesses da Inglaterra e da França. Tá? Então quem entra em conflito aqui é Inglaterra e França. O nome é Guerra dos 100 Anos porque ela durou quanto tempo? 116 anos. Na Guerra dos 100 Anos não dura 100 anos, tá? Ela durou um pouquinho mais. Ela foi de 1337 a 1453. Então por que chama de Guerra dos 100 Anos? Primeira coisa, não dá pra gente pensar que quando a guerra tá acontecendo eles já dão nome pra guerra, né? Porque imagina, a guerra começou, como é que a gente vai chamar essa guerra? Acho que o nome legal é Guerra dos 100 Anos. Não, né? A Guerra dos 100 Anos ela foi nomeada muito depois, assim como qualquer guerra, né? Enquanto ela tá ocorrendo, não necessariamente ela tem um nome, né? O nome é dado posteriormente. Como ela era uma guerra que durou muito tempo, né? Ela acabou ganhando, então, esse nome de Guerra dos 100 Anos, embora ela dure um pouco mais do que isso. Dure 116 anos. As causas, né? O que levou a essa guerra? Em primeiro lugar, o interesse da Inglaterra na sucessão do trono francês. Quando o rei da França não tinha um herdeiro legítimo para assumir o trono, os ingleses pensaram que poderiam unificar os dois reinos, unificar a Inglaterra e a França, tornando os dois territórios um único país. Então, quando o rei francês morresse, eles tomariam o poder e se tornariam um único território. Então, o primeiro interesse básico, né, era essa questão de tomar o poder na França. O outro interesse era a disputa por uma rica região comercial, que era a região de Flandres, onde havia muitas feiras de comércio. Ó, esse mapa que eu trago aqui para vocês, ele está em francês, mas vocês podem identificar aqui, ó, aqui está a Inglaterra, tá? A Inglaterra é um conjunto de ilhas, né? Que está ali em cima na Europa. Aqui nós temos a França, tá? Aqui está a Espanha, aqui nós temos a França, e aqui em cima, ó, a gente tem então a região de Flandres, que era essa região disputada então pelos dois territórios. Logo lá no início, os ingleses vão conseguir tomar Paris. Eles acabam tentando tomar o poder, acontece uma série de conflitos entre eles, né? A guerra não se resolve rapidamente, por isso ela acaba se estendendo por bem mais tempo. Até que em 1435, né, os franceses conseguem retomar o poder, se aliar com a burguesia e assim fortalecer o poder do novo rei e assim dar continuidade, né, a esse poder monárquico francês separado dos ingleses. Só que os ingleses não aceitam isso numa boa e a guerra continua ainda por um pouco mais de tempo. Então, por isso ela não é uma guerra que se resolve assim tão rapidamente. Nesse conflito vai se destacar a figura de Joana d'Arc, essa que aparece aqui no centro, né? Embora não dê para identificar tão bem que ela é uma mulher no meio da guerra, mas ela era, né? Como a gente pode identificar aqui, né? Que a armadura dela é um pouquinho diferente das demais. A história da Joana, ela é muito interessante porque, assim, a Joana era uma camponesa, e se a gente lembrar de características do feudalismo, né? Os camponeses, né, estavam lá num grupo que não podia jamais chegar ao cargo oficial, né, como cavaleiro, e disse que aos 13 anos ela ouviu vozes. Ela já nasce dentro do período da Guerra dos 100 Anos, a guerra já estava acontecendo, ela era francesa, e ela diz que nas vozes que ela ouviu,
ela teria escutado Deus dizendo para ela que ela seria a líder do exército francês que levaria os franceses à vitória. Depois disso ela vai pouco a pouco, né, tentando dar um jeito de conseguir falar com o rei, consegue daí um cavalo para que possa ser levada até o rei. Quando ela tem 16 anos, então ela consegue fazer isso, né? Consegue chegar até o rei para conversar com ele. Lógico que inicialmente eles não foram não aceitaram muito o que ela tinha a dizer, mas se a gente for lembrar que no período medieval a religiosidade era muito forte, então o fato dela dizer que tinha escutado vozes e que Deus tinha dito para ela isso pesou bastante para que o rei pudesse também escutá-la. Ela passou por uma série de conversas com os conselheiros do rei, até que viram que, já que a França estava perdendo, vamos dar uma chance, então vamos deixar que ela lidere esse tal exército aí e tente conseguir vitórias para a França. E ela de fato conseguiu, né? Ela consegue reconquistar alguns territórios que os ingleses tinham dominado, e aí assim ela consegue então de fato uma vitória para a França. Só que ela acaba sendo pega pelos ingleses, né? Ela liderou o exército francês durante um período, mas ela acaba sendo presa pelos ingleses e acaba sendo acusada de bruxaria, algo que era muito comum acontecer a mulheres na época, pelo fato dela dizer que tinha escutado vozes e tal, e isso então faz com que ela também seja acusada e sofrendo a condenação que era a condenação dada às bruxas, né? Que era ser queimada viva, né? O fato dela usar roupas de homem na guerra. Só que a guerra não era feita para mulheres, né? Quem lutava eram só cavaleiros, então todos as armaduras eram armaduras masculinas. Então ela teve que utilizar esse tipo de armadura. Estava sendo incendiada porque havia uma crença, né? Lembre que os povos medievais eram muito supersticiosos de que bruxas, né? Elas não podiam ser enterradas porque elas tinham poderes sobrenaturais, elas podiam voltar à vida e tal. Então elas tinham que ser queimadas vivas, né? Porque todo mundo visse ela sendo morta e não tivesse chance dela ressuscitar. Então essa foi a condenação que a Joana d'Arc acabou recebendo. Um bom tempo depois, né? A igreja reconheceu que de fato ela não era bruxa e de que na verdade ela tinha boas intenções, e hoje ela é considerada santa pela igreja. E as consequências dessa guerra é que os nobres dos dois lados, né, tanto nobres ingleses quanto nobres franceses, acabaram perdendo muito dinheiro nessa guerra, porque vamos lembrar que o rei, os reis de cada um desses reinos tinha aquele fato deles terem doado as terras, né, e quando o rei, né, naquele laço lá de suzerania e vassalagem, quando ele precisasse do apoio dos seus nobres, os seus nobres apoiariam o seu rei. E então esses nobres tinham que, na hora da guerra, estarem preparados, armados, com um grande exército, para poder ajudar o rei. Só que isso tudo foi investimento pessoal desses nobres, né? E eles investiram muito dinheiro e acabaram perdendo muito dinheiro então nessa guerra dos 100 anos. Então eles acabam enfraquecendo o seu poder. Então os nobres que já vinham pouco a pouco, né, perdendo o seu poder desde lá da época das cruzadas, agora na Guerra dos 100 Anos, os nobres da Inglaterra e da França perdem muito poder. E quem ganha muito com isso é a burguesia, porque a burguesia tinha dinheiro que os nobres agora já não tinham mais. Então essa burguesia ela vai tentar buscar favores junto com o rei, empresta dinheiro para o rei, oferece ajuda para o rei, apoio não só financeiro, mas também de como ele pode tentar reconstruir o seu reino após essa guerra, e assim a burguesia acaba sendo a grande vitoriosa na Guerra dos 100 Anos. Entre Inglaterra e França, a França consegue, né, como você sabe até hoje existe dois países, então a Inglaterra não dominou para sempre a França, né? Então a França consegue retomar o seu trono, mas quem acaba sendo o grande vencedor dessa Guerra dos 100 Anos é a burguesia comercial dos dois países, porque eles acabam ganhando muito mais poder após essa guerra. A Europa então muda muito depois da Guerra dos 100 Anos, muda muito depois dessa formação dos novos países, mas ainda tem muita coisa para acontecer ainda na Idade Média. Tem aqui algumas cenas do próximo capítulo, que aí vai ser a Grande Peste, né, a peste bubônica, mas isso fica para um próximo vídeo, porque esse vídeo já está grande demais, certo? Então, se tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu tento responder num próximo vídeo, certo? Um abraço então e até o próximo.